Amém? A nossa direção vem da palavra, nossa direção vem do Espírito, nossa direção vem do alto, nossa direção é celestial. Então, a mesa do Senhor, por exemplo, é algo que o Senhor instituiu. Lá em Mateus 26, ele tomou o pão, estando com os discípulos. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. É óbvio que aquele pão não era o corpo do Senhor. Aquele pão representava o corpo do Senhor. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Então também aquele cálice não era o sangue de Cristo, ele representava o sangue de Cristo. Isso foi instituído pelo Senhor logo antes dele ser entregue para ser martirizado por nós. Entregou o seu sangue, entregou o seu corpo em favor de muitos, e esses muitos incluem você e eu, inclui-nos hoje, depois de 2000 anos do seu sacrifício. Nós estamos incluídos nesse corpo e nesse sangue que foi dado em favor de nós. Em 1 Coríntios capítulo 11, mostra que, apesar de ele ter falado lá que não beberia aquele cálice novamente, a não ser no reino de meu Pai, em 1 Coríntios 11, ele fala que isso que nós fazíamos todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, nessa manhã, nós estamos aqui nessa reunião do Partir do Pão e nós lembramos, anunciamos, recordamos a morte do Senhor até que ele venha. Fazer isto em memória de mim. Ele fala aqui, quando você toma do pão: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. De semelhante modo, tomou o cálice e disse: façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Então, nessa manhã, nós partimos o pão em memória do Senhor. Esse Deus que nos tornou privilegiados, porque não são todas as pessoas que podem tomar do pão e tomar do cálice, comer do pão e beber do cálice. Não são todas as pessoas, somente aqueles que creram no Senhor, receberam a sua vida, são convidados a poder tomar do cálice, comer do pão e tomar do cálice. Portanto, é um privilégio. O hino que nós cantamos falava: que privilégio, que privilégio. Quanta gente gostaria de ser convidada para estar no jantar de uma pessoa famosa, participar ali de um jantar muito especial, de uma comida muito especial, porque tem uma deferência. Você acha que é todo mundo que consegue participar de um jantar ou de um almoço com um grande ídolo, uma grande pessoa, uma pessoa famosa? Não são. Nenhum de nós aqui vai ser convidado. Por quê? Porque é especial, é para alguns. Mas, irmãos, nós somos convidados pelo Senhor para estar na reunião da igreja, para estar partindo o pão. Isso é um privilégio para nós. Então, nós temos que valorizar o fato de estarmos reunidos juntos
em memória do Senhor. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Bom, nós precisamos da palavra, nós precisamos dos livros espirituais que nos ajudam a entender a palavra, que nos ajudam a ganhar mais revelação, que nos ajudam a aprofundar na experiência com o Senhor. Então nós lemos e nós buscamos experiência no nosso espírito, nós buscamos a vida que está dentro de nós, nós buscamos a comunhão com Deus, para Ele falar conosco e nos impactar, nos trazer a sua vida, para fazer parte da nossa vida e da nossa pessoa. Então nós precisamos do viver em Cristo, do viver na palavra. E eu vou apagar aqui um pouquinho. E hoje nós vamos ver um pouco da reunião da semana que nós estamos acabando de ler. Inclusive, hoje é a última semana da série do Alimento Diário de Romanos, que nós acabamos de estudar. Nós estudamos a Bíblia, irmãos, certo? O que nós estudamos agora, nesses últimos 6 meses? Nós estudamos o livro de Romanos. Nós penetramos profundamente na revelação de Romanos, na experiência de Romanos. E usamos também livros espirituais para nos ajudar. E o Alimento Diário é um desses livros espirituais que nos ajudam a conhecer profundamente a palavra de Deus. Nos ajuda a penetrar na palavra. E é uma maneira muito prática. Por quê? Porque é uma leitura diária, que durante uma semana estuda-se um trecho da Bíblia, nós estudamos Romanos, e no final da semana nós temos essa comunhão mútua a respeito do que nós ganhamos, tá bom? Então, nós estamos encerrando um ciclo agora, através do livro de Romanos. O que Romanos trouxe para você? Considera um pouquinho. Foram 6 meses ruminando a palavra. Vou dizer uma coisa. Eu acho que ainda 6 meses foi pouco para penetrar nesses 16 capítulos de Romanos. Se alguém acha que ouvir uma mensagem sobre um trecho é suficiente para ganhar a revelação, a experiência, está enganado, porque nós não conseguimos extrair tudo o que está escrito ali, nos escritos de Paulo, em Romanos ou em qualquer outro livro, com apenas uma mensagem, com apenas uma leitura superficial, com apenas um pequeno tempo gasto ali para poder ganhar mais e mais da palavra. Nós podemos ganhar conhecimento, sim. Numa única leitura, numa única mensagem, nós podemos ganhar conhecimento. Mas certamente nós não ganhamos experiência. Nós não ganhamos a vida dentro de nós. Por isso que nós somos considerados como animais ruminantes, como pessoas que ruminam. Não animais ruminantes. Vejam, alguns confundem, né? Então, você está me chamando de um animal? Não. Nós temos a característica de um animal ruminante, que ele vai extraindo tudo que é aquele conteúdo forte, profundo que tem no alimento para que ele se constitua com aquilo. Nós também devemos gastar tempo na palavra, estudar profundamente, deixar a superficialidade para poder extrair tudo que a palavra tem para nos dar, que é o melhor, que Cristo tem muito mais. Aliás, esse último livro da série falava em muito mais. Nós não podemos nos contentar com muito menos. Nós temos que buscar muito mais, que o Senhor tem muito mais. Não vamos ficar na superficialidade. Alguns criticam o fato da gente ficar 6 meses estudando apenas aquele livro. Eu digo para vocês, para mim ainda foi pouco. E olha que eu não deixei de ler, eu não deixei de orar todos os dias, eu não deixei de procurar todos os dias, ter comunhão com o Senhor todos os dias, ler a Escritura todos os dias com a ajuda
da experiência que os irmãos passaram através das semanas todas do alimento diário, e ainda assim eu falo, puxa, ainda podia penetrar muito mais, ainda podia aprofundar muito mais, mas tem que seguir. Então agora nós vamos entrar em Coríntios a partir da outra semana, certo? Vamos entrar em Coríntios. Então, irmãos, vamos continuar ruminando a palavra. Lembrem, nós estudamos o livro de Romanos, e Romanos, ele trouxe para nós muitas coisas. O que trouxe para você Romanos? O quê? Romanos fala do Evangelho completo. Fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê recebe o Evangelho. O que mais que Romanos trouxe para nós? Que marcou muito, o quê? Vida. Como? Uma vida vitoriosa. Andar em novidade de vida. Estar sempre em novidade de vida. Colocar a nossa mente no Espírito, para podermos desfrutar vida e paz. Porque se colocarmos a mente na carne, o resultado é morte. Portanto, o maior problema que nós temos não são os nossos atos, não é o que fazemos. Sabe qual é o maior problema? É o lugar onde estamos. Se nós estamos no Espírito, tocando na vida, tocando na unção, sendo dirigidos pelo Senhor, o resultado vai ser vida e paz. Se nós estamos na carne, andando segundo o velho homem, atrelados ao velho homem, unidos ao velho homem, grudados no velho homem, colados no velho homem, o resultado vai ser morte. Então o problema não é o que fazemos, o problema é onde estamos. Onde estamos? E nós vimos em Romanos que existem dois homens. Não é isso? Dois homens. Quem são esses homens? Para Deus só existem dois. Adão, que é o primeiro homem, e Cristo, que é o segundo, ou o último Adão. Não tem mais ninguém. É Adão, isso é, a natureza de Adão. E, por último, o último homem, o último Adão, é aquele que tem a natureza celestial, que é Cristo. É isso que importa para todo ser humano. Onde ele está? Ele está em Adão? Ou ele está em Cristo? Nicodemos, uma pessoa idosa já, mestre da lei, procurou o Senhor. E o Senhor falou para ele assim: importa você nascer de novo. Por quê? Porque Nicodemos, apesar de ser conhecedor das Escrituras, ensinar as Escrituras, mostrar como é que deveria adorar a Deus, ele ainda estava no primeiro Adão. E tudo que ele fazia era a decorrência de estar no primeiro Adão, da origem. Aí o Senhor falou para ele assim: você tem que nascer de novo, você tem que nascer do Espírito, você tem que mudar de natureza, você tem que mudar de lugar, você tem que mudar de origem, sair de Adão e estar em Cristo. E agora, isso significa o quê? Nascer de novo, ter um novo nascimento, ter uma outra origem, uma nova origem. Isso sim é que importa para nós. Portanto, o nosso dia, quando a gente vai deitar, a gente tem uma sensação do dia, não tem? Todos nós temos uma sensação do nosso dia. Como é que foi o seu dia hoje? Foi um dia bom? Foi um dia ruim? O que significa ser um dia bom e o que significa ser um dia ruim? Significa que quando a gente vai deitar, às vezes a gente está muito pesado, muito cansado, esgotado. Não digo fisicamente, eu digo espiritualmente. E certamente aquela nossa maneira de estar depende do lugar onde nós passamos o nosso dia. Se passamos o nosso dia com a mente posta na carne,
ligados, grudados, vivendo sob a influência do velho homem, do primeiro homem, de Adão, da natureza de Adão, o nosso final de dia vai ser cansado, pesado, abatido, condenado. Mas se, no entanto, nós passamos o nosso dia na comunhão com o Senhor, ou se nós voltamos à comunhão com o Senhor, nós falamos: Senhor, me perdoa, porque, olha, eu não consegui, eu não pude, eu fui enganado, eu fui envolvido, mas me perdoa, porque eu preciso da sua vida. Naquela hora você começa a colocar a sua mente no Espírito, e o resultado é que tudo que ficou para trás é esquecido, é apagado, e nós podemos desfrutar da vida e paz, porque o que importa é o lugar onde nós estamos, e não o que nós fazemos. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, fala muito claro para nós sobre esses dois homens. Versículo, ó Senhor Jesus, 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Isso significa um corpo natural. Esse homem, ser vivente, é um corpo natural. Mas o último Adão é espírito que dá vida. O último Adão, o segundo homem, ele é espírito que dá vida. Portanto, onde eu estou, mostra o resultado que eu vou ter na minha vida. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Puxa, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. A versão que eu estou lendo é a Almeida e atualizada, então eu vou ler, aqui está projetada. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Você, irmão, nós, cada um de nós, apesar de termos nascido no primeiro homem como terreno, e sermos homens terrenos, quando nós mudamos de natureza, quando nós mudamos de lugar, nós vamos em comunhão com Cristo, nós estamos unidos a Ele, nós nos tornamos o que? Homens celestiais, porque o primeiro homem o segundo homem, o último homem é celestial, nós também celestiais. Agora, como celestial, nós devemos expressar o que? A vida celestial. Como terreno, nós expressamos o que? A vida terrena. Continuando na leitura, versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Você faz força para trazer a imagem do que é terreno? Precisa fazer força para trazer a imagem do que é terreno? Não precisa. Por quê? Porque se nós estamos no terreno, nós vamos trazer a imagem do que é terreno. Agora, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Uma vez que nós estamos no celestial, nós trazemos o que é celestial. Uma pergunta: você sabe quando você traz a imagem do que é terreno? Sabe, Roseli? O seu marido sabe quando você traz a imagem do que é terreno? Não precisa nem muito esforço para saber, né? Agora, a pergunta é a seguinte: Roseli, você sabe quando traz a imagem do celestial?
E você sabe quando o seu marido está trazendo a imagem do celestial? Percebe ou não? Percebe. Todos nós percebemos isso. Tá certo? Então, continuando. Com isto, 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, como que eu vou herdar o reino? Se eu ando no velho homem, se eu ando no velho Adão, se eu faço as coisas do velho Adão, como é que eu vou herdar o reino? Para mim poder herdar o reino, que é incorrupto, eu preciso também expressar aquilo que é incorrupto, aquilo que não degrada, trazer a imagem do celestial, compatível com Cristo, para mim poder herdar o reino. Isso é maravilhoso demais. Bom, então isso significa o seguinte: significa que existem dois lugares para nós estarmos no nosso dia a dia. O primeiro lugar são dois homens, certo? O primeiro homem, quem é? Adão. Adão. Todos nós nascemos em Adão. E nós trazemos a imagem do que é terreno, fazemos as coisas do que é terreno. Se nós prejudicamos alguém deliberadamente, nós estamos trazendo a imagem de quem? Do terreno. Por quê? O outro homem, que é Cristo, que é celestial, vou perguntar, em qual momento Cristo prejudicou alguém? Em qual momento ele danificou alguém? Em qual momento ele matou alguém? Ele odiou alguém? Então, é fácil a gente saber se nós estamos em Adão ou se nós estamos em Cristo. Porque se nós prejudicarmos outros, nós estamos em Adão. Se nós não submetermos aos outros, nós estamos em Adão. Se nós falarmos mal dos outros, nós estamos em Adão. Se nós não tomarmos a ofensa para nós, em vez de ofender, nós estamos em Adão. Então, o resultado do nosso viver são dois homens, ou Adão ou Cristo. E essa escolha é minha, essa escolha é nossa. Agora, porque antes de conhecer o Senhor, eu só estava em Adão, ele não tinha escolha, a escolha era viver daquele jeito, segundo a lei da minha mente, segundo as leis humanas, segundo a justiça humana, era isso. Mas agora nós estamos em Cristo. Quando em Cristo nós temos uma outra oportunidade, que é escolher Cristo ou Adão. Manter Cristo, estar em Cristo ou em Adão. Então, é fácil você saber se alguém está em Adão ou se alguém está em Cristo. Veja o que ele fala e veja o que ele faz. Porque não tem jeito, irmãos. Adão e Cristo, dois homens, dois destinos, dois homens, dois destinos. Esse homem, Adão, vai levar para um destino. Esse homem, último Adão, vai levar para outro destino. Esse homem Adão, o resultado de estar nele é levar para a morte. Enquanto que estar em Cristo, o resultado é levar para a vida e paz.
Alguns insistem em ter comunhão, mas para falar mal. Você já teve essa oportunidade de ser chamado para comunhão e para ficar ouvindo bobagens? Já teve essa oportunidade? Já aconteceu de você ser chamado, em vez de ter comunhão na palavra, na vida, orar, invocar o nome do Senhor, ganhar da realidade de Cristo, aí tem um monte de pedra, porque este, porque aquele, porque isso, porque aquilo, tudo isso para destruir o que Deus está fazendo. Quem que você tem que ouvir? Você tem que ouvir Cristo. Portanto, se você tiver comunhão com alguém, e você perceber que entre as palavras, o Espírito te mostrar que entre as linhas, aquela subliminar, aquela mensagem subliminar, para afetar a sua fé, para afetar a tua vida, para te levar para um outro destino, tome cuidado. Nós precisamos andar em Cristo, porque 2 homens, 2 destinos, não há meio termo, não há meio termo. Alguns têm aparência de piedade, mas o coração é corrompido. Alguns têm coração de que está servindo o Senhor, mas está servindo o próprio ventre. É o resultado de estar em Adão. Por quê? N motivos, N considerações, N argumentos, nenhum deles baseado em Cristo, todos baseados em Adão. Onde nós estamos? O que Deus quer para a sua igreja? O que Deus precisa de cada um de nós? Nós vimos aqui no começo da reunião de falar tanto de consagração. Consagração. Nós precisamos estar sempre consagrados, alimentados com a palavra da fé, com a palavra da verdade, conhecendo o que está intimamente no coração de Deus. Eu não sei se vocês recentemente viram uma notícia de um voo lá na Inglaterra, da British Airways, uma companhia famosa na Inglaterra. Os passageiros entraram no avião com destino a Düsseldorf, na Alemanha. Certo? Vocês viram essa notícia ou não? Alguns devem ter visto. Compraram passagem para Düsseldorf, entraram no avião para Düsseldorf, o avião levantou o voo, e quando eles pousaram em Edimburgo. Peraí, mas eu vim para Düsseldorf, eu comprei passagem para Düsseldorf, e eu fui parar 800 quilômetros distante da minha escolha, da minha opção, do meu lugar, onde eu tinha que estar. Qual foi o problema que aconteceu? O plano de voo estava errado. E eles estão fazendo a maior sindicância lá na companhia para ver como que pode um plano de voo ser passado para o piloto que falava de uma outra rota. Portanto, ele saiu para ir para um lugar e acabou em outra rota. Nós também precisamos tomar cuidado. Porque às vezes nós pegamos um avião achando que estamos indo para o lugar certo. E de repente, ele está longe, vai descer em outro lugar. É isso aqui, ó. Nós achamos que estamos em Cristo, estamos em Adão, e o resultado vai ser lá 800 quilômetros de distância do lugar que a gente estava. O plano de voo estava errado. Não se deixe enganar. Tem alguns pilotos que estão querendo enganar, e o plano de voo está errado. Vai parar em outro lugar. Portanto, ouça o Senhor. Cristo está dentro de você. Esse segundo homem vive aí. Esse último Adão está dentro de você. Ouça o Espírito. Não seja enganado. Não se deixe levar
Porque 2 homens, cada um com um destino diferente. Eu não quero perder o plano de voo. Nós sabemos quem somos, sabemos o que somos e sabemos para onde vamos. O nosso plano de voo está traçado. Nós temos uma palavra profética que nos leva para dentro da vontade de Deus, para dentro do plano de Deus, que não nos faz desviar do plano. Louvado seja o Senhor. Amém. Vocês lembram, em 92, houve um naufrágio de um transatlântico lá na Itália? Chamava o Concórdia, não sei o que Concórdia, Costa Concórdia. Era um transatlântico. E o que aconteceu? O comandante estava com o navio transatlântico, você já imaginou? Não sei quantas milhares de toneladas. Ele precisa de ele afunda no mar, a parte do casco dele fica metros e metros abaixo da superfície. Você pensa que ele fica assim, andando só aqui? Não, a parte de baixo dele está lá no fundo, porque ele é muito pesado, muito grande. E o que o comandante fez? Ele não seguiu as cartas náuticas. O que são cartas náuticas? Você pensa que no mar, esses grandes navios de transporte, de carga, ou esses grandes transatlânticos, eles vão seguindo, é mais ou menos aqui que nós temos aqui, ó. Eu estou aqui, eu tenho que ir para o lado de lá, então eu vou de qualquer maneira? Não, está tudo muito bem estabelecido nas cartas náuticas. Por quê? Já tem estudos de todo o oceano, de todo o fundo do oceano, para saber a profundidade naquele ponto, se aqui tem uma rocha, para ele não bater. Perfeito? Simplesmente aquele comandante não seguiu as cartas náuticas. Qual foi o resultado? Ele se aproximou do litoral, não sabia o que tinha embaixo, o casco bateu numa pedra, entrou uma pedra dentro dele e o navio adornou, isso é, ele caiu de um lado, entrou água, 32 pessoas morreram. Não tome barco furado. Não vá. Cuidado com o comandante. O comandante pode te levar a naufragar, assim como Himeneu e o outro lá naufragaram na fé. Perderam a sensibilidade espiritual e seguiram a sua própria opinião, as suas próprias coisas, se uniram com outros, porque é sempre assim que faz, para tirar você do barco. Mas cuidado, que esse outro barco pode afundar. Cuidado. Então, vamos seguir, irmãos, as cartas náuticas espirituais. Vamos seguir o plano de voo do nosso comandante. Nosso comandante está aqui, é Cristo. Ele é o comandante supremo. Ele é o nosso grande capitão da salvação. Ele habita dentro de cada um de nós. E nós precisamos apenas estar em comunhão com Ele. Por quê? Porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Lá em 2 Timóteo fala isso. 3. Os homens serão jactanciosos, briguentos, arrogantes, maldosos e assim por diante. Cuidado. Bom, então, irmãos, nós temos a oportunidade de viver em Cristo. Romanos capítulo 11, eu vou terminar já, porque eu quero dar um tempo para os irmãos compartilharem. Romanos 11, capítulo 11, versículo 16, fala de que nós saímos de Adão e entramos em Cristo. Nós saímos de uma raiz, entramos em outra, fomos transferidos de raiz. Versículo 16. Se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Portanto, se a raiz for ruim, os ramos não podem ser bons. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira,
Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Isso vale tanto para estar em Adão, cuja raiz sustenta os ramos. Se eu estou em Adão, quem está me sustentando é a raiz de Adão. Se eu estou em Cristo, a raiz que me sustenta é Cristo. Amém. Portanto, eu tenho que fazer essa opção todo dia. Agora, se em algum momento do dia, é óbvio que isso acontece para todos nós, para mim também, para todos os irmãos, nós estamos aqui, acordamos de manhã, oramos, buscamos o Senhor, lemos a palavra, invocamos o nome dele e saímos para trabalhar. E no dia a dia, aquela confusão, aquela correria, não dá tempo de fazer nada, e o mundo exige cada vez mais, e a gente se distancia daqui, e de repente está aqui novamente sendo sustentado pela raiz de Adão. E muitas vezes os nossos atos são correspondentes a isso. O que tem que fazer? Pedir perdão, voltar para o Senhor, se reconciliar e ganhar muito mais da experiência da vida, ganhar muito mais da pessoa do Senhor, invocar o nome do Senhor e depender dele. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos invocar cada vez mais para estar sendo sustentado pela raiz. Amém. A raiz de Cristo. Amém. A raiz santa. Amém. Uma raiz que extrai o melhor dos nutrientes da terra. Que seiva que ela transmite para os ramos? A seiva boa. Mas uma raiz corrupta, uma raiz cheia de veneno, uma raiz cheia de doença, o que ela vai transmitir para a seiva? A seiva vai transmitir o que para os ramos? Doença, morte, veneno. Cuidado com aqueles que destilam veneno, porque eles estão na raiz de Adão, cujo resultado é morte. Nós temos que estar na raiz santa, que destila a vida para nós. Ô Senhor Jesus. Gálatas capítulo 6. Versículo 7. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, 7. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Não tem jeito. Se eu planto erva daninha no meu terreno, eu vou ter o quê? Uma árvore frutífera no meu terreno. Não, Anita? Não. Se eu planto uma erva daninha, o que vai crescer é erva daninha. Agora, se eu planto uma árvore frutífera, vai crescer a árvore que dá fruto. Ô Senhor Jesus, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Pode passar outro? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Semear para o Espírito, semear para a vida eterna. Todo dia um pouquinho, irmãos, não vai ser de uma hora para outra. Nós não vamos só porque hoje a gente está aqui ganhando a palavra, amanhã o meu dia vai ser assim. Não, tem que ganhar pouco a pouco. O Senhor vai nos constituindo com Ele, nos vai conformando a Ele, nos vai transformando diariamente. Não é de uma hora para outra. A vida do Senhor é a vida mais elevada, portanto ela vai devagarzinho sendo constituída em nós. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Para frente. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Aqui quando fala carne e Espírito, é a mesma coisa de Adão e Cristo. Certo? Aqui, ó, porque a carne milita contra o Espírito. Aqui é Adão milita contra Cristo e Cristo contra Adão, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer.
Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne, as obras de Adão, são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, para frente, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse é o destino de quem está em Cristo, ter o fruto do Espírito. E o destino do que está em Adão são as obras da carne. Vocês viram lá? Bebedice. Muita gente não faz isso não, viu? Mas em compensação, volta lá, Carla, por favor. Volta, versículo. Não está voltando? Mais um pouquinho. Isso. Muita gente não faz isso, mas tem impureza, lascívia, pode passar para frente, idolatria, inimizade, causando inimizade entre os irmãos. Sabe o que Deus abomina? 6 coisas Deus odeia, e uma ele abomina: o que causa conflito entre os irmãos. Porfias, ciúmes, discórdias, dissensões, facções. Irmãos, isso é abominável diante de Deus. Bom, eu vou encerrar porque eu quero que os irmãos compartilhem. João 15, último versículo que eu vou ler. João 15. Então, como é que nós podemos estar em Adão? Como é que nós podemos estar em Cristo? João 15 fala assim, versículo 1: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Pode passar. Todo ramo, olha lá, o ramo tem uma raiz por baixo, que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Qual é o fruto, irmãos? É o fruto do Espírito: paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito vai levar a quê? A evangelização. Que quem tem paz é uma pessoa que é muito bem recebida pelos outros. Quem tem amor ama a pessoa, prega o evangelho para ela. Puxa, tudo isso faz parte de produzir fruto, mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A Graça compartilhou esse versículo hoje. Vamos ler esse versículo junto? Amém. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, nós não podemos fazer nada sem Cristo. E se o que fizermos sem Cristo, certamente serão as obras da carne. Não é verdade? Alguma coisa nós estamos fazendo, irmãos, pode ter certeza. Ou nós estamos trazendo o fruto do Espírito, ou nós estamos trazendo as obras da carne. Não tem meio termo. Não tem uma situação café com leite. Não tem. Ou um ou outro. Tá bom? Então Jesus é o Senhor. Eu queria dar 5 minutos para vocês compartilharem. E por favor, espere um minutinho no final, porque tem alguns avisos importantes. Tá bom? Amém. Jesus é o Senhor.